Olá pessoal, estamos nós aqui mais uma vez e agora para falar sobre circuitos RL. R é de resistência e L de indutância. Então quando eu tenho um resistor ligado a um indutor, a gente tem um circuito RL. Eu sou Raquel Gebrian, professora no Instituto de Física da URGS. Para mostrar isso, ao invés de nós começarmos pelas contas, pelas equações, eu acho que é mais fácil a gente visualizar esse efeito usando um simulador. Então eu tenho aqui o simulador FET de circuitos de corrente alternada. Ele é muito útil para nós nesse momento e eu já montei o circuito para ficar mais rápido. Vocês mesmos podem fazer isso depois. Entrem lá no site do FET e façam o circuito vocês mesmos. Então aqui, olha só, eu coloquei uma lâmpada, que é o nosso resistor. Eu coloquei um indutor, que nada mais é do que um fio enrolado numa bobina. E por essa bobina passa uma corrente quando a gente ligar o circuito, né? É só isso. O indutor nada mais é do que um objeto que tem um formato tal que dentro dele é gerado um campo magnético, né, dentro de uma certa área. Só isso. Aqui eu tenho várias chaves porque eu quero abrir e fechar para poder mostrar o circuito carregando e descarregando. E as baterias estão aqui, são baterias comuns. Então eu coloquei dois gráficos, um deles vai mostrar a corrente no circuito e o outro vai mostrar a tensão aqui nos terminais entre antes e depois do nosso indutor. Então, primeiro de tudo, ó, se eu ligar essa chave aqui, ó, com essa chave aberta, não passa a corrente nesse ramo do circuito. Então, ao ligar essa chave, eu vou permitir que passe corrente somente nessa parte mais externa do circuito, que significa então um circuito RL. Eu tenho o resistor, que é a lâmpada, e o indutor ligados numa bateria, ou várias aqui, né? Então, o que acontece quando eu ligo o circuito, tá? Eu vou dar um play, e aí quando eu fecho essa chave, olha só, imediatamente ao fechar a chave, eu vejo que tem uma tensão entre esses terminais. Mas a corrente só começa a aparecer depois de um tempo. E vai um tempo até que a corrente se estabeleça nesse circuito. E depois de um tempo, então eu tenho o valor da corrente constante, como se o indutor não estivesse ali. Então, agora a corrente é um valor constante, como se nada fosse, né? A função do indutor é justamente essa. É impedir que haja mudanças bruscas no circuito em relação à corrente. Veja, a gente não tinha nenhuma corrente no início e ao ligar o circuito, a corrente vai aumentar lentamente, ela não vai aumentar de forma instantânea. Então, para mostrar o restante, eu vou dar um pause aqui para poder abrir as chaves ao mesmo tempo. Veja bem, nesse momento, o que acontece? Eu tenho corrente no meu circuito. Então, se eu tenho corrente, eu tenho um campo magnético dentro desse indutor. E como ele é delimitado por uma área, que é a área desse solenoide, digamos, eu tenho um fluxo magnético ali. No momento em que eu abro a chave, quando eu tinha corrente e agora eu abro a chave, eu tenho um fluxo magnético aqui. E esse fluxo magnético, porque eu agora abri a chave, eu provavelmente não vou ter mais. Só que esse fluxo magnético não varia no tempo de forma brusca. Ele demora a variar no tempo. É como se o circuito não quisesse que houvesse variações no valor desse fluxo magnético. Então, isso se chama a indutância, certo? Ele tem dificuldade em mudar o valor do fluxo magnético, ele tenta impedir que isso aconteça, gerando então uma força eletromotriz que é contrária às mudanças no circuito. Veja bem, no início, quando eu não tinha corrente, para se estabelecer a corrente demorou um certo tempo, porque eu não tinha nenhum fluxo magnético aqui, então vai demorar um tempo até que haja um fluxo magnético. Depois, quando eu tenho o fluxo, ele não quer que termine. Então, olha só, eu estou pausada ali, eu vou abrir a chave, e agora eu tenho corrente, só está no pause, né? Mas eu tenho corrente passando aqui, eu tenho um fluxo magnético aqui, eu tenho um certo valor de fluxo. Quando eu fechar essa chave, tá? Então, ó, veja, eu tenho uma corrente que não tem um valor máximo e eu não tinha nenhuma tensão nos terminais do meu indutor. No momento em que eu fecho a chave, agora eu vou dar play, olha o que vai acontecer. Então, a corrente
Agora, ela estava no indutor e ela vai começar a ser dissipada aqui no resistor. Toda a energia magnética que estava armazenada aqui nesse campo magnético, nesse volume de espaço, vai ser transformada aos poucos em outros tipos de energia, pode ser energia térmica aqui, ou então outros tipos aqui no resistor. Então, essa é a função do indutor. No início, ele impede o aumento da corrente brusco, ele faz com que a corrente aumente lentamente. E depois, quando tem corrente, ele faz com que a corrente não diminua rapidamente. Então, esse é o indutor. Como é que a gente trabalha com ele no circuito, né? Na hora de resolver as nossas contas. Então, eu vou dar um pause aqui e depois vocês mesmos vão fazer essa simulação usando o simulador FET, que vocês podem encontrar gratuitamente no site do FET Colorado. Então, se nós olharmos agora como se comporta esse circuito, né? Como é que a gente trabalha com essas informações? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos dentro desse indutor, o símbolo do indutor é essa molinha aqui, né? Porque, em geral, é um fio que a gente enrola num formato de espiral, e dentro dessa espiral, então, existe o campo magnético bastante intenso, enquanto do lado de fora, provavelmente, é quase zero. Então, essa equação é a lei de Faraday, certo? O que acontece aqui? Quando eu tenho variação temporal de fluxo magnético, que é o que ocorre nesse objeto aqui, eu tenho uma força eletromotriz induzida. Então, essa força eletromotriz induzida, ela existe enquanto existe a variação temporal desse fluxo magnético. No nosso circuito aqui, então, só para deixar bem claro, né? A bateria, ela tem uma polaridade, o polo positivo da bateria está desse lado, enquanto que se a corrente vai circular no sentido horário, o meu resistor tem a polaridade invertida, porque o acúmulo de carga positiva fica retido aqui, nesse lado, né? Então ele é invertido, a polaridade do resistor é invertida em relação à da fonte. E aqui eu tenho, então, se eu fizer agora uma integral, digamos que eu faça um caminho fechado, tá? E eu somo as diferenças de potencial ao longo desse caminho. Quais os objetos que têm diferença de potencial? A minha bateria tem uma diferença de potencial e o meu resistor tem uma diferença de potencial enquanto houver corrente nele. O meu indutor eu não chamo de diferença de potencial. O indutor ele tem força eletromotriz induzida, certo? Porque potencial é uma quantidade bem definida para campos conservativos, que não é o caso aqui. Então, nesse caso, a gente vai chamar de força eletromotriz induzida, certo? E ela vem da variação temporal do fluxo magnético, enquanto houver corrente que aumenta ou que diminui nesse circuito. E qual é a expressão que define essa indutância, digamos? O L é o valor da indutância, a força eletromotriz do indutor, então ela varia com a indutância vezes a variação temporal da corrente, certo? Então, nós temos essa equação, ela nos permite encontrar o valor da tensão na fonte ou do resistor, ou mesmo a corrente no circuito, conforme as informações que eu tiver. Na bateria eu sei que eu tenho uma força eletromotriz, eu tenho no meu resistor também uma diferença de potencial, que é dada pela resistência vezes a corrente, e agora eu tenho a força eletromotriz, a força eletromotriz do meu indutor, que tem um campo não conservativo aqui, que ele depende da variação temporal da corrente, ok? Então vamos fazer essa conta. Então a gente tem esse circuito aqui, nós podemos fazer um caminho fechado nesse circuito, e aí o que eu tenho? Então a diferença, se eu faço um caminho fechado aqui no sentido horário, eu tenho que a diferença de potencial da bateria menos, aqui eu vou colocar direto do resistor, tá? Então a diferença de potencial da bateria mais a diferença de potencial do resistor vai ser igual à força eletromotriz gerada pelo meu indutor, ok? Então aqui, fazendo a conta, os sinais aqui eles são de acordo com a polaridade dos nossos objetos, a força eletromotriz da bateria menos a força eletromotriz induzida pela variação temporal da corrente no indutor, e aí o menos o meu resistor vezes a corrente, que é a diferença de potencial no resistor, isso é igual a zero. Então, veja bem, essa equação, ela tem o valor da corrente, dividido pela derivada da corrente, e ela tem a corrente. Então, é uma função que depende
da corrente e da sua derivada primeira. Essa é uma equação diferencial de primeira ordem. Então, não é o escopo dessa disciplina entrar em detalhes da resolução dessa equação. Então, nós vamos usar diretamente a solução dessa equação. E quem tiver a oportunidade de resolver o problema, fique à vontade, é bastante interessante, mas não vou fazer isso agora. Lembre que quando nós fizemos os problemas de circuito RC, nós tínhamos também equações diferenciais de primeira ordem, nós estávamos resolvendo o problema da carga no capacitor. E nós tínhamos a carga e a sua derivada primeira. Exatamente assim como nós temos agora a corrente e a sua derivada primeira. Então, a solução da equação diferencial para o circuito RL é exatamente igual à solução do circuito RC, mudando apenas as constantes. Então, no caso da corrente, quando ela está aumentando, é equivalente ao caso do circuito RC quando a carga está aumentando. Então, eu tenho que a corrente é definida por uma função, a solução da equação diferencial, né, que resolve esse problema, para o caso da corrente aumentando, é que a corrente vai ser uma constante, que é a força eletromotriz da bateria, dividido pela resistência do resistor, vezes 1 menos a exponencial de menos R sobre L vezes o tempo. Então, aqui, ó, esse L sobre R é a nossa constante de tempo indutiva, certo? O inverso de R sobre L aqui. E quando a corrente está diminuindo, eu tenho a expressão semelhante também, só não vai ter o 1 menos, porque eu vou começar então com a corrente já no valor alto e ela vai diminuindo com o tempo. Ok? Então, essas soluções das equações diferenciais, se vocês olharem lembrando do como funcionava no circuito RC, é idêntico, só mudando os valores das constantes e o nome da variável. Então, eu só trouxe aqui para relembrar, no circuito RC, como funciona, né? Num circuito RC carregando, quando a gente tem a bateria ligada no circuito, eu tenho a equação diferencial que tem esse formato, depende da derivada da carga, da derivada primeira da carga e da carga. E quando a gente resolve essa equação, ela encontra uma função de carga que depende de 1 menos a exponencial de menos 1 sobre RC vezes o tempo. Tá? O RC é a constante de tempo capacitiva. Quando o capacitor está descarregando, a gente tem a função semelhante, a equação semelhante, só que eu não tenho mais o 1 menos, eu tenho o valor direto, a função exponencial aqui. Isso porque quando ele está descarregando, no tempo igual a zero, a carga é máxima, né? E aqui, quando ele está carregando, no tempo igual a zero, a carga é mínima. A constante de tempo capacitiva é R vezes C, nesse caso aqui. É essa quantidade que aparece na exponencial. No caso do indutor ligado no circuito, né, então quando eu tenho o circuito RL, é muito semelhante, vejam que aqui eu tenho a derivada da corrente em relação ao tempo, e aí a solução dessa equação, eu tenho a corrente quando está aumentando, ela é idêntica aqui quando a carga está aumentando. Ó, eu tenho uma constante, que é o valor máximo de corrente, vezes 1 menos a exponencial de R sobre L, vezes o tempo. E quando a corrente está diminuindo, eu tenho que é a mesma coisa, só que não tenho 1 menos aqui. Então, esse valor L sobre R é a nossa constante de tempo indutiva, que vai dizer quanto tempo leva para que o nosso circuito, para que a corrente atinja um certo valor nesse circuito. Então, essas são as informações mais relevantes sobre o nosso circuito RL em comparação com o circuito RC. Até a próxima, pessoal.